Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria que a igreja pudesse junta abrir o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Aí atrás, todos me ouvem? Apocalipse, no capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Oremos.
Pai, nessa manhã tão maravilhosa, onde a própria leitura da palavra já é demais edificante, a visão gloriosa de Jesus. Nos ajuda, Senhor, diante dessa manhã não nos perdermos, nos distrairmos ou nos preocuparmos com nada além e nada mais do que a vontade de Deus expressa na Bíblia, no Evangelho de Deus. Que o cumprimento da Tua palavra seja o objetivo de cada coração aqui. Senhor, por favor, estabelece a Tua vontade em nossos corações. Senhor, perdoa os nossos pecados que se acumulam. Levanta aquele que está frio, desanimado. Levanta aquela pessoa que está cansada e sem vigor. Te pedimos, ó Deus, que pela Tua graça, todos nós venhamos a aprender muitíssimo com a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Que os nossos corações duros, amargurados, sejam transformados em corações de carne, corações lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é quem oramos. Amém. Bom dia mais uma vez. Nós estamos nos reunindo aqui para, por 4 dias, talvez não no exame mais acurado, mas com um olhar extremamente atento, nós estamos objetivando nos debruçar diante do livro de Apocalipse. E talvez o conselho que eu possa lhe dar é que, não que você deixe para lá aquilo que você já aprendeu nesse livro, isso não seria uma fala de um pastor, mas de que você possa estar preparado para realidades que talvez você ainda não tenha observado. E essas realidades, elas são objetivas à tua vida. Significa que Deus espera alcançar a sua vida de modo objetivo, não apenas com conteúdo aplicado e acumulado, mas com verdade e vida. Então peço que você se entregue a essa audição, que você participe com sua mente e coração, que você preste atenção. Se algo te distrai, vire para o outro lado. Se você está de lado e de repente isso aí vai te cansar, a gente espera você pegar uma cadeira, porque obviamente vai ser a primeira palestra, ela vai ser um pouco maior. Então, se você estiver mal acomodado ou mal disposto, eu não tenho nenhum problema de que você se coloque em uma posição a qual venha se acomodar. Não vou ficar chateado se você se levantar e pegar uma cadeira. Fique à vontade. Nesse sentido, por favor. Porque às vezes a posição também pode nos atrapalhar. Nós lemos aqui Apocalipse e o Conselho da IDC esteve buscando escolher a temática para o retiro por meses. Nós tínhamos outras propostas, nós tínhamos outras realidades a qual queríamos alcançar em termos de proposição para o tema, mas o Senhor, aprove ao Senhor mudanças naquele início de possibilidades, e nós viemos até aqui com o livro de Apocalipse. O Senhor nos trouxe até esse livro. Nós cremos que estamos aqui pela vontade de Deus, nós cremos que estamos aqui para ouvir o livro de Apocalipse porque o Senhor escolheu esse livro para que nós estudemos, e ele não é um livro comum a retiros de verão. Geralmente, retiros de verão trabalham temáticas que envolvam alguma ação ou unidade imediata, coisas como palavras paulinas de ajuntamento. Algumas pessoas, inclusive, se utilizam do retiro para promover unidade na igreja. E muitas vezes eu ouvi que a igreja fica mais unida depois da volta de um retiro. Dura pouco, porque retiro não une ninguém. Mas, de fato, Apocalipse não é um tema usual. Mas qual é o motivo dessa escolha que o Senhor nos deu? Certamente é nos trazer uma visão mais abrangente. E a temática vai ter como nome Retirando o Véu. O livro de Apocalipse é deixado de lado por muitas pessoas, verdade seja dita. Ele é às vezes deixado de canto, ele é incompreendido por uns, ignorado por outros. Nós temos aí, às vezes até gente tão importante para nós como Martinho Lutero, que
não usava muito Apocalipse, caso você não saiba, e muitas vezes ele até o deixava de lado, e já houve rumores até que ele achava que não era inspirado, mas eu não vou entrar nos rumores. Mas, de fato, o reformador Martinho Lutero não tinha por esse livro o apreço mais profundo. O comentarista William Hendrickson, em contraponto a isso, vai dizer que o Apocalipse é incomparavelmente formoso em estilo, propósito e significado. E esse lado enigmático, pode parecer enigmático, na verdade ele é um lado especial, ou seja, diferente de alguns livros bíblicos, e que por ser diferente, nós muitas vezes rechaçamos, deixamos de lado, não, vamos buscar alguma coisa em Filipenses, vamos buscar alguma coisa nos evangelhos, porque Apocalipse é para fazer filme, é para, sei lá, para fazer alguma temática de Jesus está voltando, olha para isso aí. E o desafio é tanto desafio quanto dívida. Nós estamos diante de um livro que tanto é um desafio para nós, que não o lemos como deveríamos, como é uma dívida histórica, talvez, nossa, de não pegarmos nesse livro e abraçarmos esse livro. E do que se trata o livro de Apocalipse? Qual é a busca que esse livro tem? Ele trata do triunfo de Jesus e de sua igreja. Ele governa não somente a igreja, mas ele governa o mundo em favor da sua igreja. A história não está desgovernada, mas Cristo e sua igreja avançam para um fim glorioso. Não é justo que você se aproxime de Apocalipse como se você tivesse um mapa profético. Olha o que aconteceu na Índia. Tá lá. Olha aquela catástrofe. Você já viu gente se aproximar? Olha aí as torres gêmeas. Olha não sei o quê. Então se aproximar de Apocalipse com curiosidade frívola, diria Hernandes Dias Lopes, curiosidade frívola. Sabe quando você se aproxima de Apocalipse? Você sabe quando você vai ministrar Apocalipse para alguém e alguém faz assim, ih, Apocalipse. Parece que Apocalipse é um livro para a gente se distrair com alguma Crônicas de Nárnia inspirada, ou alguma coisa do tipo, uma fábula que ninguém sabe o que é, mas é tão curioso que eu vou continuar lendo, e é interessante. Não é justo tratar Apocalipse dessa forma. Apocalipse, ele é um livro inspiradíssimo, completamente bíblico, e mais da metade dos seus relatos e figuras simbólicas, analogias e menções, mais da metade são termos, palavras e orientações usadas até no Velho Testamento. Apocalipse não é um livro excêntrico. Ele é um livro inspirado e importante, e para isso essa defesa. E aqui nos exorta Apocalipse. Ao consultar os teólogos que falam sobre Apocalipse, eles apontam, ao contrário talvez de nossas curiosidades pessoais, eles apontam que Apocalipse tem 3 direções muito fortes: santidade, perseverança e adoração a Cristo. O livro de Apocalipse, então, ele avança na direção de um povo santificado e separado, que clama por Jesus. O Apocalipse é um livro sobre uma igreja que persevera, ela não se rende ao mundanismo. E o Apocalipse é um livro de adoração. Você já reparou quantos cânticos tem lá sobre Jesus? Já reparou quantas vezes Jesus, em dado uma narrativa, entra um momento de glorificação a Jesus Cristo, ele é digno, ele é o Cordeiro, e nós não percebemos, muitas vezes, de que é um livro de adoração, um livro que propõe a adoração, que nos inclina à adoração. Ou seja, eu gostaria de que nesses 4 dias nós pudéssemos tatear todo o livro de Apocalipse, mas tomando as devidas precauções para não ser algo excessivo. Nós vamos como um microscópio, a gente vai aproximando as realidades até que alcance situações que você não esperava. Como não é um livro muito pregado, vai trazer surpresas certamente. E eu começo dizendo o que significa a palavra Apocalipse. É apo, ou apu, significa algo que está dentro e oculto. Elipse significa retirado o véu. Ao contrário do que você e eu podemos tratar, Apocalipse não é sobre um livro oculto, mas um livro revelado. Apocalipse é sobre Deus decidir revelar em Cristo
todas as realidades que seriam impossíveis normalmente de serem descobertas. E é interessante observar que, segundo John Stott, a igreja precisa ler Apocalipse diferente e muito diferente de como tem lido. John Stott, ele aposta em uma leitura de Apocalipse que não pode ser feita sem Atos dos Apóstolos. John Stott, ele diz que nós precisamos ler Atos do lado de Apocalipse. E por que ele diz isso? Porque ele fala o seguinte: os dois narram a mesma história. Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Os dois narram a mesma história. Mas como assim? John Stott fala que Atos dos Apóstolos e Apocalipse são a mesma história em perspectivas diferentes. É como se estivesse um palco sendo colocado e você está vendo um cenário na frente. E está acontecendo coisas e você está olhando para elas. Atos dos Apóstolos. De repente alguém decide levantar a cortina de trás. E você vê o segundo cenário atrás de tudo aquilo que está acontecendo. Então, Atos dos Apóstolos está aqui e atrás o cenário do Apocalipse. Já é claro, deixando bem óbvio que Apocalipse não é só sobre coisas que acontecerão, mas coisas que também já aconteceram. E enquanto Lucas faz um relato, assim, eu não sei se você já percebeu, Lucas vai fazer um relato diante de observadores. Você já viu isso, né? Lucas começa até a narrar assim, Atos, né? Eu fui buscar essas informações de testemunhas oculares. Eu fui buscar isso diante dos olhares de todos. Então ele pesquisou com gente que viu o que aconteceu e ele fez uma narração maravilhosa. Em Apocalipse, João trabalha o cenário de trás. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. A gente vê isso. A gente vê o mago tentando convencer Pedro a dar Espírito Santo por porções financeiras. A gente consegue ver a igreja tendo Ananias e Safira uma problemática ali de corrupção moral, né? Mentira. Mas Apocalipse, a cortina é levantada e a gente vê que a hostilidade é do diabo. A gente vê que tem o diabo por trás do cenário. O diabo em Apocalipse é descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por dois monstros grotescos e uma prostituta lasciva. É um palco armado por detrás. Em Apocalipse você encontra o dragão contra o cordeiro. Você encontra o Cristo contra Satanás. Você encontra Jerusalém, né? A cidade santa contra a Babilônia, a cidade dos homens. Você encontra a igreja contra o mundo. E as três problemáticas apontadas nas igrejas, nas 7 igrejas de Apocalipse, e também as problemáticas apontadas por todo o livro de Apocalipse, são exatamente os problemas que a igreja em Atos passa. A igreja em Atos é perseguida fisicamente, a igreja no Apocalipse também é perseguida, ao ponto de Jesus falar assim, olha, só vai acabar essa perseguição quando o último mártir morrer. A igreja em Atos, ela passa por um comprometimento moral, como já falei, de pessoas tentando corromper a igreja com atitudes imorais, impróprias. No livro de Apocalipse você também vê Jezabel como a citação de uma mulher prostituindo uma das igrejas. Em Apocalipse você vê falsos ensinos, você tem a figura do falso profeta. Em Atos dos Apóstolos você também tem lutas contra o falso ensino. Paulo inclusive fala, deixando a cidade de Éfeso, olha, vai entrar lobos no meio de vocês, vão devorar vocês. Portanto, queridos, em Atos nós vemos com os olhos naturais. Em Apocalipse nós temos a oportunidade de olhar com os olhos sobrenaturais o cenário de trás de tudo aquilo que está acontecendo. Lucas começa narrando a história assim, ele começa dizendo, nós que estamos estudando Apocalipse lá, Atos lá, e Lucas começa dizendo, eu estou escrevendo as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E quando você vai ler Apocalipse, vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, é uma continuidade,
É uma narrativa continuada. E por que isso é importante para nós? Essa visão única, essa visão integrada. É porque nós não temos, muitas vezes, a percepção de que estar num retiro como esse é estar vivenciando uma realidade tal como essa. Ou seja, nós estamos aqui, um cenário aparentemente o quê? Tranquilo. Mas o nosso ceticismo, a nossa situação pessoal de tá tudo bem, não nos permite pensar em termos de que estamos cercados, sim. Em termos que o Senhor nos guardou durante toda a vinda ontem, sim. O Senhor nos livrou de muitas coisas durante essa semana. Como Eliseu e o seu moço, aquele moço apavorado, e Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. Quando abre, vê miríades de anjos celestiais defendendo a cidade. Nós estamos aqui, e um dos motivos pelos quais oramos tão pouco é porque ignoramos as realidades espirituais que estão ao nosso redor. Um dos motivos pelo qual você e eu oramos tão pouco é porque quando olhamos, não vemos, e não nos apavoramos, e não nos angustiamos, e não nos desesperamos. Na verdade, sabe quando é que a gente se angustia? Eu vou te dizer, quando algo dá errado. O Senhor está aqui agora. Seus anjos estão cercando esse lugar, quer você veja, quer não. E essa aparente tranquilidade só se torna possível pela presença majestosa e gloriosa de Jesus. O livro de Apocalipse quer retirar a nossa frieza quanto ao cenário que se abre atrás dos nossos olhos. O livro de Apocalipse quer nos trazer de volta a sensação, não daquela batalha espiritual onde Jesus está todo o tempo tentando livrar a gente e o diabo está quase vencendo. Não é essa. Você está entendendo? Não é essa. Mas é a realidade que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E ao ignorar essa luta, eu não oro. E ao ignorar esse olhar por detrás, eu não me prostro e digo: Senhor, apesar de parecer que está tudo no lugar, se está é porque o Senhor está sustentando esse lugar. Eu vou orar. Eu vou orar. Talvez um exemplo imediato que você possa ter disso, eu peço que você vá em Apocalipse capítulo 12, a gente consegue visualizar essa realidade. Nós temos em Apocalipse capítulo 12 exatamente a proposição que John Stott analisa. Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler com você e eu acho que diante dessa percepção hermenêutica você já não vai nem estranhar ver o que não tinha visto. Diz assim a palavra do Senhor: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações. Glória a Deus por isso. Com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: olha que maravilhoso, você vai ler agora.
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Impossível que diante desse cenário você não perceba. Nós temos aqui a narrativa clara da igreja, tanto aquela, e eu vou dizer aqui, a igreja do Velho Testamento, o Israel de Deus, quanto a igreja do Novo Testamento, dando à luz ao Filho Jesus. Esse Jesus que o dragão tenta devorar, tenta destruir, mas não pode. Em dado momento você também leu que esse menino é arrebatado para Deus e seu trono. E aí, o diabo não tem mais como acusar os filhos de Deus, a vitória dos... Olha que maravilha, os céus exultam a vitória do Filho de Deus. Mas a serpente, ela não se detém, ela vai na direção dos descendentes dessa mulher, que é a igreja. Nós temos um cenário claro aqui. Qual é o cenário? Satanás está derrotado. O nosso acusador não pode mais chegar para Deus, e aí eu posso analogamente pensar até em Jó e no cenário que se desdobra naquela cena. Nosso acusador não pode mais chegar para Deus e apontar um dedo sequer, porque fomos comprados com o sangue do Cordeiro. A vitória é nossa, em nome de Jesus, mas a igreja continuará sendo perseguida. As águas que saem da boca do dragão são as multidões tentando arrastar os filhos de Deus. Ele se põe sobre a areia do mar, que é uma simbologia, dizendo ele se põe sobre os termos da terra e sobre toda a população da terra. A Satanás foi dado o poder e ele aplica isso numa conversa com Jesus. Olha onde eu chego aqui. Nós estamos aqui em Apocalipse 12, sendo continuamente perseguidos por Satanás. E muitas vezes no cenário como esse podemos achar que não há nada acontecendo, não há nada errado, está tudo bem. 2 coisas. A primeira é não trazer sobre si um sinal de mexer uma folha é alguma coisa. Não é isso. Mas a outra é o extremo oposto. Olha, sabe o que está acontecendo? Tudo que era para acontecer. Está tudo sob o controle de Deus. Essa pessoa não ora. Porque essa fala de estar tudo sob o controle de Deus é uma fala que deveria me deslocar para a oração e não me afastar dela. Eu não deveria orar menos por saber que tudo está sob o controle de Deus. Eu não deveria ignorar o fato de que sim, como a gente viu aqui, você leu comigo e pode voltar aquele cântico que eles proclamam ali por volta do verso 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Olha o verso 12, pode ler o verso 12 comigo? Vamos juntos, 1, 2, 3. Por isso, festejai, ó céus, e vós que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra fúria, cólera aqui, é algo como um animal buscando despedaçar. Satanás está
louco. Tem gente que fala assim, Satanás está furioso. Mas ele fala porque o cara, preguei no meu trabalho, Satanás está furioso comigo, meu chefe agora. Não! Satanás está furioso porque ele não pode tocar um dedo em você. E é por isso que ele está furioso. Ele está furioso porque ele queria tocar no filho do homem, mas ele não conseguiu. E sabe o que a Bíblia diz? Alegrem-se. Sabe o que a Bíblia diz para essa manhã? Fiquei muito alegre, muito feliz. Você está protegido por Deus. Fique muito feliz porque a graça de Deus sobre a tua vida te trouxe até aqui. Fique muito alegre em Deus, exulte. Sabe, eu tenho um problema com gente que não exulta. De repente você vai usar, você é muito animadinho. Acho que eu tenho um problema pessoal com quem não exulta. Mas eu já vi um Senhor exultando assim, sem voz, com uma mão assim, paralisado pela presença de Deus. Ele não conseguia falar uma palavra. Eu vi um senhor idoso uma vez, com uma lágrima no canto do olho e uma mão assim. Tava todo mundo assim e ele... Exultação não é barulho, é entrega, é um coração totalmente comprometido. Nessa manhã, se você não consegue ficar feliz como os céus, tem alguma coisa de errado com você. Você está ignorando o cenário que se desenvolve atrás de nós. Você está frio. Apocalipse é um livro que quer te trazer um coração quente, um coração queimando. Eu estou alegre essa manhã, embora tenha dormido 3 horas, esteja completamente cansado, trocando de pernas aqui atrás do púlpito, eu vou lhe dizer, eu estou muito alegre. O meu Senhor venceu. E eu não vou precisar ficar pensando se eu perco a salvação, se eu ganho a salvação, porque Ele venceu para mim. Ele venceu por mim. Essa manhã eu me alegro e você também deveria se alegrar comigo. Os céus se alegram, os céus proclamam a vitória do Messias. Ele venceu. Não espere não ser perseguido, porque o Messias foi perseguido. E uma das coisas que você acabou de ler é que a igreja será perseguida, porque ela lembra a Satanás, o filho do homem. Ele não conseguiu tocar no filho do homem, mas ele quer tocar em nós, por pura maldade, sabendo que não pode nos tirar um segundo da presença de Deus. Que nessa manhã o seu coração se aqueça, se alegre e olhe tudo ao seu redor e comece a observar que muitas vezes, eu vou lhe dizer, existem sim angústias na vida. Sim. Você já ficou angustiado? Sim. Mas às vezes você fica angustiado do nada. Às vezes algumas situações nos abatem e com medo de nos tornarmos excentricamente espirituais, você entendeu, né? A gente não dobra o joelho e fala, Senhor, eu estava bem agora há pouco. Senhor, se há algo, vocês estão entendendo? Se há algo, me mostra, me protege, me desvenda os olhos, tira meu véu, se tem alguma coisa que eu não estou orando. Irmãos, a maioria aqui é reformada e às vezes a zombaria com os pentecostais, ela é injusta em alguns aspectos e se na teologia nós podemos discordar, às vezes nós olhamos ele dando valor a aspectos que muitos de nós desvalorizamos, como uma oração, dizendo, irmão, eu não sei o que é, mas pode ser que seja. Vamos orar? E aí quebra nossas pernas, porque a gente proclama, Deus está no controle, Deus é soberano. Está, e é, e por isso oramos. Então nessa manhã, existe uma guerra assim. Nessa manhã existe uma batalha sendo travada assim. Nessa manhã existem anjos e demônios cercando esse lugar, sim. Na sua casa, uma casa talvez ímpia, Satanás pode estar operando sim. Muitas vezes a gente não percebe na luta que é contra ele, não é contra a família. A vitória da igreja é certa. Glória a Deus por isso. Mas como Paulo, mais uma vez eu cito, a nossa luta não é contra a carne
e o sangue. E eu peço que você que está ouvindo essa parte da mensagem possa profundamente refletir sobre sua insensibilidade espiritual, sua passividade espiritual, sua frieza ante um cenário de batalha, ante um cenário de guerra, ante um cenário onde deveríamos estar atentos em oração e muitas vezes estamos brincando, muitas vezes estamos cantando, cantarolando, zombando, rindo, buscando nos divertir, quando a igreja deveria estar o quê? Orando em guerra. Em guerra. Vocês já viram aquele filme Quarto de Guerra? O filme tem umas coisas engraçadas, eu concordo. Mas em alguns momentos eu me arrepiei com o fervor daquela vovó. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que orar. Né? Olivia quis até fazer um quarto para orar. Quarto de guerra. E aí, diante desse cenário que se desvenda, eu peço que você volte de novo seus olhos ao capítulo 1, verso 1. Vamos lá? No capítulo 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse aqui começa apontando de que essa revelação pertence a alguém, Jesus Cristo. Devemos, com muito apreço, olhar para Apocalipse tal como olhamos para Romanos, para os Evangelhos, ou para qualquer outro lugar da Bíblia que nós mais apreciamos. Essa revelação é de Jesus Cristo, e isso já dá todo o valor a ela. Nesse momento também existe uma trindade, uma trinca, né? Vou usar aqui uma palavra, um exemplo triplo de afirmação, que você também pode olhar aí. Está dizendo aqui, ó, dá uma olhada no verso 3, por favor. Bem-aventurado aquele que... Fala. Bem-aventurado aquele que... Lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Perceba a tripla afirmação do livro de Apocalipse. Ela não está em nenhum outro livro da Bíblia dessa forma. Ler, ouvir, guardar. Ler aqui não é só ler, mas escrutinar. A palavra aponta aqui para um escrutínio, um exame apurado. O livro de Apocalipse é um livro que eu examino, que eu olho e vejo e revejo. Então o próprio livro já aponta para essa necessidade. Leia de novo. Ouça sobre o livro. O que significa? Ouça sobre pessoas falando sobre o que disseram sobre esse livro. E guarde. O salmista diz que guarda a palavra no coração para não pecar. Essa tripla afirmação sobre o livro de Apocalipse deveria nos deixar atentos a esse livro também. E o motivo pelo qual a ênfase é tão grande dada aí é que o verso 3 termina dizendo: o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo do cumprimento de todas essas coisas e o tempo onde o grande dia do Senhor virá. Nós estamos nos últimos dias e o grande dia do Senhor se aproxima. Logo, a afirmação aqui é: leia, ouça, guarde. Você pode repetir? Leia, ouça e guarde. E por que não aplicar ela em todos os contextos bíblicos? Ler, ouvir e guardar. Alguns gostam de ouvir, mas ignoram ler. Alguns gostam de ler e ouvir, mas o guardar, que é aquele guardar no coração, ele não acontece. Então, quando hoje vamos ter alguma mudança já, logo depois desse sermão, na nossa atitude espiritual, na nossa oração, ou seja lá o que for, se nós buscarmos ler novamente o que nós escrevemos no caderno e o que o Senhor nos falou, buscarmos ouvir, ou seja, ouvir de outros, ouvir mais uma vez e guardar, valorizar no coração, a fim de aplicarmos pessoalmente. É lei de Deus para a nossa vida. Existe uma contraposição aqui que não é feita, mas você pode fazer. O verso 3 afirma: bem-aventurados. Você leu isso? Sabe qual é
o contrário de bem-aventurados? Amaldiçoados. A bem-aventurança, ou abençoado, feliz, contente, completamente completo, perfeito, ele encontra como contraposição o maldito, o lançado para fora. Puxa vida, você está aqui ouvindo que você é abençoado quando ouve, lê e guarda. Você vai agir como um amaldiçoado. Você é abençoado quando pratica esse princípio e você vai agir como um amaldiçoado. Acho incompreensível nesse sentido. O verso 4 começa com uma saudação às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Isso é muito importante. Para quem é dirigido o livro de Apocalipse? Qual é o objetivo do livro do Apocalipse? A igreja. Apocalipse não está apontando para o mundo ler Apocalipse, então Apocalipse ser desvendado. O mundo não vai entender Apocalipse. Pode fazer o filme que ele quiser. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. É a revelação de Jesus Cristo para nós enquanto igreja. Jesus tem compromisso revelacional com a igreja. Se Jesus tem esse compromisso com a igreja, é porque a igreja, para ele, é algo muito valorizado. A fraqueza da igreja talvez seja o fato da igreja não ter compromisso consigo mesma. Jesus tem compromisso com a igreja. E a igreja precisa ter compromisso em ser igreja, como Jesus espera. Comentarista bíblico Walter Well, ele não é muito conhecido, mas eu li algo muito interessante sobre uma análise histórica que ele fez. Ele construiu uma realidade histórica fazendo uso de cartas e outras coisas, e ele percebeu que durante o 1º, 2º e metade do 3º século, um dos livros bíblicos mais lidos era o Apocalipse. Incrível, eu não esperava essa afirmação. E ele fala que o livro de Apocalipse, ele poderia estar em boa parte de quase todas as falas da igreja. Qual é o motivo? Ele era o livro, segundo os homens daquela época, que dava força e coragem em meio à perseguição. O livro de Apocalipse fala de que no fim a igreja sairá vitoriosa. O livro de Apocalipse, ele é um livro encorajador, é um livro que traz esperança, o tema do nosso encontro. O livro de Apocalipse é um livro esperançoso, é um livro que diz que Jesus, ele mesmo se anuncia e você vai ler, eu estive morto, mas eu vivi, eu revivi, e agora estou vivo pelos séculos dos séculos. As afirmações do livro de Apocalipse são sempre de um iminente caos, uma quase destruição completa, e um ressurgimento. E isso acontece várias vezes no livro. O livro nos traz esperança. João é marcado por essa perseguição. O verso 9 afirma: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos, uma pequena ilha perto ali do arquipélago grego, Mar Egeu. A ilha de Patmos era uma ilha de banimento. Eu vou te explicar o que é banimento. João não estava amarrado, João não estava acorrentado, e ao contrário até do que eu havia afirmado semana passada em conversas pessoais, ele não estava quebrando pedra, não. João estava banido. O trabalho da ilha de Patmos era total desconexão com os seus meios culturais de influência. Você era mandado para essa ilha prisional e o motivo era te desconectar com aquilo que você conseguia influenciar contra o Império Romano. A ilha não era para bandidinho, era para gente que conseguia, por algum motivo, transtornar posições sociais e ser um perigo para Roma. João estava numa ilha de banimento, ou seja, uma ilha onde ele deveria estar só, triste, ferido e dali morte. Perseguido pela palavra do Senhor. João é marcado pela perseguição. Qual é a resposta que Jesus tem para a perseguição? Qual é a resposta que Jesus tem para a perseguição dos santos hoje aqui? Qual é a resposta que Jesus pode dar a você
quando em meio ao caos da sua família, e aqui temos muitas famílias ímpias representadas pelos salvos aqui, qual é o remédio de Jesus para o banimento de João? Revelação. Talvez você possa pegar o telefone, deixa eu lhe falar isso. Você pode pegar o telefone no momento de solidão, angústia, banimento dos sociais que você tem, banimento da faculdade, banimento da escola, banimento da família, banimento, sabe aquele momento que você se olha e você fala, eu não pertenço a isso. E você se vê completamente excluído do meio. E você se vê só. E aí a angústia bate. E aí aquela, caramba, eu tô sozinho nesse mundo. Você pode pegar o telefone e ligar para alguém, dividir isso com alguém? Pode. Mas o que Deus deu a João foi a revelação. Ele mostra para João Satanás como Satanás é. Olha, ele mostra para João, preste atenção, ouça, de que os santos morrem no final. Ele mostra para João gente gritando, até quando? Até quando? Até que se completem o número daqueles que devem morrer pelo testemunho de Jesus. Onde que isso é mensagem motivacional? Você está entendendo? Ele mostra que é isso aí, João. João, talvez no momento de angústia, falou, Deus, é assim? E aí o que o mundo diria para você? Procura alguém para te botar para cima, não é isso? Vem Jesus e diz, é assim. E aí, o véu se rasga, o véu da revelação, e João começa a olhar visões fantásticas. E na maior parte delas, os santos passam perseguições e sofrimentos. Mas no final o Senhor vence. Mas no final a igreja sobe. Vocês estão entendendo isso? O que Jesus quer nos mostrar é que você vai sofrer. Parafraseando John Piper, você irá sofrer. Tive a infeliz oportunidade ontem de ouvir um pregador chamado Tiago Brunet. E ele não disse que eu ia sofrer. Na verdade, ele disse que se eu seguisse os princípios espirituais corretos, essa foi a mensagem dele. Eu não tenho nenhum problema de falar o nome dele, porque se ele falou isso, e eu discordo. Se você cumprir os princípios espirituais corretos. E ele disse assim, sabe por que o ímpio tem dinheiro e não dá dízimo? Eu falei, vamos ver. É porque ele faz o que é certo, e aí o que é certo vem. Então, ele disse, até anotei umas coisas que ele disse. Ele falou que nós estamos indo para uma geração de crentes pró-eficientes e compreendidos de toda a realidade dos princípios espirituais, uma geração de igreja que vai vencer tudo e prosperar, porque vai estar na mão com os princípios espirituais, os cumprimentos todos, e não tem como essa igreja dar errado. Esse camarada falou isso. Eu queria um coach assim. Ele disse, você quer ver a igreja governar? É quando a igreja cumprir os princípios. Aí vem Jesus, ô João, não vai mudar. Não vai acabar até que o último irmão morra. Não vai acabar até que o último sangue seja derramado. Não vai parar até que o último Cristo nasça e morra. Essa mensagem não é uma mensagem motivacional. Essa mensagem não é a mensagem que tira alguém de Patmos. É a mensagem que faz com que alguém continue em Patmos. Talvez você pense assim, caramba, mas isso é duro, pastor? Sim. A mensagem de João é a mensagem de alguém banido da cultura, banido do seu governo, longe da sua comunidade de fé, sem família, sem esperança. Talvez você não saiba, e nem eu, o que João passou ali. E Jesus lhe trouxe
uma visão grandiosa de Deus, uma revelação grandiosa de Jesus Cristo. O último apóstolo vivo é marcado por sofrimento, vergonha e dor em sua carreira. E eu gostaria que você lesse o modo como ele vê a si mesmo no verso 9 e 10. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança. Essa triunidade de João aqui, tribulação, reino, perseverança. De tantos lemas que você e eu poderíamos ter na vida, a gente poderia adotar esse: tribulação, reino de Deus, perseverança. E ele vai dizer que ele está lá, diz aí, por conta de duas coisas. Ué, duas? Sim. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que João divide palavra de Deus e testemunho de Jesus? Ele coloca a palavra de Deus como um conhecimento de Deus. E ele coloca o testemunho de Jesus como a vida prática e testemunhar o modo como ele vive e é. Ou seja, João, ele percebe que a realidade de alguém compreender Deus e paralelamente fazer o testemunho disso é onde ele está, é porque ele está. Ele não está dizendo assim: a culpa é de Domiciano, esse César miserável. Ele não disse isso. Ele não diz assim: ninguém da igreja veio me visitar. Ele não disse assim: ninguém se importa que eu esteja aqui. Eu sou o último apóstolo vivo, cuidei de Maria. Não. Ele diz: eu estou aqui. Parafraseando Paulo, né? Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu estou aqui porque eu testemunho Jesus, prego Jesus e sou como Jesus. E se você fizer isso, você vai parar em Patmos. Alegoricamente em Patmos também. As afirmações tão profundas de João nos fazem perceber de que a realidade de João se ampliou com uma visão mais ampla de Jesus. Olha, se você olhar o verso, do verso 4 até o verso 8, você vai achar mais afirmações complexas e profundas sobre Jesus do que em cada um dos evangelhos. Olha o que você vai ler comigo. Que a graça e a paz estejam com vocês, verso 4, da parte daquele que... Olha só, a primeira afirmação, daquele que é, que era, pode falar, e que há de vir. Outra afirmação teológica, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Afirmação sobre o trono. Agora olha o que ele vai falar de Jesus. Da parte de Jesus Cristo, ele é o quê? Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Mais uma afirmação sobre Deus aqui profunda. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não daria 10 retiros para estudar isso tudo. Não conseguiríamos. Por que João tão profundamente faz afirmações tão grandiosas de Deus ali, naquele curto espaço de tempo? Porque ele teve uma visão de Jesus maior. Jesus ficou muito maior. Ele está escrevendo aqui algo que ele tinha visto. Você vê isso pelo começo do capítulo. Ele viu, então ele está escrevendo. Então, o começo do livro de Apocalipse é um começo onde João fala: eu vi isso tudo. E depois que ele vê, ele desenvolve uma fala. Você percebeu que ele afirma Jesus com toda a potencialidade? Depois ele vai afirmar a salvação. O evangelho é pregado aqui. Ele nos libertou dos nossos pecados, nos salvou. E ele tem uma visão muito elevada sobre os santos. Olha a visão que ele tem dos santos. Olha a visão.
Ele vai dizer que os santos, Deus os libertou do nosso pecado e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Uma visão gloriosa de Jesus torna a nós uma visão muito clara. Nós estamos nessa terra, mas com Ele reinaremos, não nessa terra, mas com Ele reinaremos. Seremos como sacerdotes diante de Deus. João tem uma visão clara de Jesus, logo tem uma visão muito clara dos santos. Ele sabe quem os santos são para Deus. Não sei se você sabe disso, mas talvez isso não seja algo comum, porque às vezes pegando você não estuda. Mas aponta-se que o primeiro livro de João foi o Apocalipse. Depois ele escreveu as cartas e depois o Evangelho, 98. Talvez aí alguns apontam. O que isso quer dizer? Há uma distância de Lucas para João, Evangelho de Lucas para João, de 30 anos, pelo menos. Preste atenção nessa parte do sermão. Temos mais 15 minutos. João viu Jesus, céu, terra, diabo, viu tudo. E depois ele escreve Evangelho. Sabe o que significa? Que uma visão grandiosa, uma visão gloriosa de Jesus nos impele, nos propulsiona, nos joga diante de uma nova realidade de pregar de novo o Evangelho. João escreve um evangelho completamente incomum. Quem já leu João sabe do que eu estou falando. Você lê Mateus, Marcos, Lucas, quando você lê João, você é transportado, eu vou brincar aqui, como diria Tozer, para o mundo místico. No evangelho de João, sabe quem é Jesus? A porta, o pastor, a água, o sol. Ele é toda a realidade. O evangelho de João se relaciona com o que João viu. Jesus não era só mais o Messias, isso já é muita coisa. Ele era tudo. Uma visão profunda de Jesus vai tornar Jesus tudo para você. Uma visão profunda de Jesus vai tirar você da posição de ouvinte para a posição de falante. Uma visão profunda de Jesus vai pegar um velho de 90 anos para escrever de novo. Uma visão profunda de Jesus anima o povo a pregar o Evangelho. Eu gostaria que você hoje, ouvindo essa fala, você pudesse entender que Jesus se mostrou para João e quando vimos Jesus, não paramos mais de falar de Jesus. O Evangelho de João é uma prova. Vocês gostam do Evangelho de João? Eu amo o Evangelho de João. Mas eu nunca tinha me percebido dessa realidade. Eu já sabia que o Evangelho de João tinha sido escrito depois do Apocalipse. Eu já sabia. O Apocalipse naturalmente é datado pelos teólogos como feito primeiro. Eu já sabia. Só que eu nunca tinha pensado assim, por que o Evangelho de João é tão diferente? Ah, não, porque está escrevendo contra os gnósticos. Não é possível que seja só por causa dos gnósticos. Tem que ter alguma coisa nisso. E tem. Eu acho que, ao perceber essa realidade, João amadurece a sua visão de Jesus e prega um Jesus total. Nós vemos aqui do verso 11 até o verso 12, 13, que a visão de Jesus é assustadora. Se você perceber ali, a visão de Jesus é uma visão assim, perturbadora, é uma visão grandiosa, elevada. Diz assim: voltei-me, verso 12, para ver com quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada
de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. 3 últimas mensagens. Jesus afirma de si mesmo: eu estive morto, mas eu estou vivo para sempre. Essa afirmação é para todo aquele que morrer e ressuscitar em Jesus Cristo. Jesus diz aqui que ele tem as chaves do céu e do inferno. Está na mão de Jesus, o Senhor da salvação. Também tem a chave para o tormento eterno. Está na mão dele. O inferno não é um lugar com um monte de capetinha rindo de você. O inferno é um lugar por onde alguém que passa encontra Jesus como porteiro. E o céu também. Essa dupla realidade deveria nos tocar hoje profundamente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano dos reis da terra. E, por último, a preocupação dele com a igreja. A preocupação dele de dizer: olha, essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem de Apocalipse é para que a igreja se anime. Eu estive morto, mas revivi. Você também vai morrer. Mas ainda que morra, viverá. Igreja, nessa manhã, ao olhar para o que não se pode ver, ao orar pelo que não se pode perceber, ao entender que a mensagem de Jesus é: você irá sofrer. Pátimos é o seu lugar. Você se lembra quando leu Apocalipse 12 comigo? A mulher fugiu para o deserto. A vida, como já pregamos no Salmo 90, a vida da igreja é no deserto. Nós não estamos aqui para as coisas fáceis da vida. Nós estamos como perseguidos como Jesus foi. Por isso que quando... Isso é maravilhoso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus e sua igreja são identificados como um apenas. Eu quero que hoje, nessa manhã, como pastor, mas como teu irmão, companheiro na tribulação, você possa guardar essas palavras e entender de que elas são para o nosso tempo, sim. Que você possa refletir profundamente sobre o que é testemunhar Jesus Cristo e de que uma visão de um Cristo mais glorioso e profundo te leve a uma nova proclamação do Evangelho. Uma visão mais profunda de Cristo é uma visão que proclama Cristo. Ninguém se torna mais maduro em Cristo e ainda assim deixa de proclamá-lo. Só amadureceu e então proclama Cristo. Que nessa manhã você proclame o nome do Senhor Jesus Cristo nesse retiro para todas as pessoas e que espere pelo ordinário de Deus que essa manhã alcançou você. A palavra da revelação de Jesus Cristo. Vamos em oração. Pai, em nome de Jesus, fiel é a palavra do Senhor. Essa manhã, a bondade e a misericórdia de Deus se derramam sobre a igreja de Deus. A igreja perseguida, sofredora e triunfante. Nessa manhã, Pai, como igreja, nós ouvimos coisas tremendas. Nós ouvimos coisas tremendas. E ouvimos que o Evangelho nos leva ao banimento desse mundo.
O Evangelho nos leva para a mão de César. O Evangelho nos leva a questionarmos muitas vezes: Senhor, eu preciso estar passando por isso? Pai, que o Evangelho essa manhã possa despertar corações que não percebiam estar numa batalha espiritual, um cenário B, um cenário que se desenrola atrás de uma cortina que Cristo quer nos mostrar, como Eliseu mostrou ao seu moço. Senhor, essa manhã existem pessoas que estavam ignorando a oração por acreditarem que o que tem que acontecer aconteça, mas não é assim. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que nessa manhã a igreja aqui reunida, Deus, ao adentrar pela primeira porta do livro de Apocalipse, já possa estar sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio, questionando a nossa maneira frívola de viver. Ah, Senhor, incontáveis são os dias onde não nos percebemos da grandeza do Evangelho. A vitória que Jesus conquistou, que enfurece Satanás, está sobre a igreja. E nessa manhã, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor e invocamos para que o Senhor fale aos nossos corações, para que cada homem, mulher e criança aqui essa manhã possa ter certeza de que Jesus, o Nazareno, aquele Galileu crucificado, é o Messias e é o Rei, e que Ele é o Senhor desse retiro. Ele é o que ordena a chuva e que ordena o sol, é o que faz curar, mas é aquele que também permite que a doença se abata. É aquele que, Senhor, pode consolar o coração mais abatido. E o coração mais abatido vai ouvir: você irá sofrer como eu sofri, mas no fim, a vitória é certa. Que a vitória de Jesus e a esperança em Deus, nessa manhã, estejam garantidas no coração de cada salvo aqui. E que o nome de Jesus saia maior, mais glorioso, mais belo ao coração de todos aqui. Pedimos perdão pela nossa insensibilidade, passividade, e pedimos, Senhor, que Teu Espírito seja derramado e que uma profundidade muito grande espiritual venha sobre esse retiro. Um senso muito profundo de estar aqui diante da presença de um Deus glorioso. É o nosso pedido também para o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, glórias a Deus.